Dentro do Projeto Água, nós vamos discutir alguns temas relacionados a questões essenciais relacionadas à reposição volêmica. E um ponto fundamental para a gente entender são as nossas necessidades hídricas diárias. E a partir daí a gente tem que começar a revisar um pouco o nosso modelo de administração de líquido no intraoperatório. Veja bem, as minhas necessidades diárias de sódio, potássio, cálcio, cloro, magnésio têm relação com uma série de metabolismo de aminoácidos, carboidratos, gorduras, algumas reações chamadas essenciais do ponto de vista de metabolismo e eliminação. Mas o que a gente precisa de ter claro é que naqueles 3 ou 4 horas de cirurgia eu não preciso de repor aquilo que o doente precisa nas 24 horas. Há uma continuidade do cuidado. Então, se o doente teve uma avaliação pré-operatória, ele já teve um preparo pré-operatório para aquilo. Eu não preciso de entender aquelas 3, 4, 5 horas de cirurgia como início, meio e fim do processo. Aquilo é parte do processo. Então, nesse contexto, é fundamental que a gente entenda que, apesar da gente ter uma grande massa de água no nosso organismo, praticamente 60% delas são 42 litros num paciente adulto de 70 quilos, praticamente quando a gente fala de volume intravascular, a gente pode até usar um conceito. A volemia nossa, ela varia em torno de 75 até 70 ml, até 110, 120 ml. Sendo que nesses extremos de volumes maiores, estão os pacientes neonatos, os pacientes prematuros. E naquele extremo inferior, a gente coloca os pacientes mais idosos, os pacientes mais frágeis, que eles efetivamente têm um volume plasmático sanguíneo circulante muito menor, por conta de demanda de energia. A criança tem que crescer rapidamente. O idoso é muito mais manutenção diária. Então esse conceito também tem que fazer parte da nossa preocupação. O principal inconstituinte do nosso intravascular é o sódio. E do extracelular e do intracelular é o potássio. Mas isso significa o seguinte: a minha manutenção de volume plasmático de sódio e potássio, eles são fundamentais. E é absolutamente claro hoje, quando a gente fala do final do século XVIII, que para tratar uma epidemia de cólera e o desenvolvimento de soluções, você desenvolveu uma solução que tinha aquele aspecto. Você perdia com diarreia, com vômito, você perdia muito sódio, muito cloro. Então aquela solução chamada fisiológica de 154 mEq de cloro de sódio, ela efetivamente fazia isso. Agora não, se eu coloco 2 litros de solução fisiológica para um adulto de 70 quilos, eu excedo praticamente em quase 200, 300% a capacidade de excreção de sódio e de cloro. É isso que é importante. Outro fato importante, na hora que o doente tem a boca seca e reclama de sede, e se eu já começo um modelo baseado hoje no ERAS, que é cada vez mais, tão logo quanto possível, tirar as soluções venosas e passar para a solução oral, esse é o mecanismo fisiológico que a gente tem de desencadear o mecanismo da necessidade de líquido. E esse é o mecanismo do sistema nervoso central. Consequentemente, esse mecanismo ajuda a regular a nossa excreção e o nosso volume de água celular. E nosso volume de água extracelular na nossa volemia. Esses mecanismos de excreção dessas soluções em excesso, elas vão para o rim vai ter que metabolizar e vai ter que excretar. Só que na hora que você excede essa capacidade de excreção, você pode ter alterações como vasoconstricção renal, tanto arteríola quanto vênula, diminuição do fluxo, e essas alterações todas permeando, elas aumentam a incidência de complicações, principalmente no pós-operatório, mesmo que você faça soluções chamadas ditas fisiológicas. Então essa composição do líquido intravascular e extracelular é importante quando a gente for escolher os nossos líquidos de reposição. E aí, a partir daí, a gente vai deixar alguns slides para vocês aqui com essas necessidades hídricas diárias de sódio, potássio, cloro e todos os outros. Mas tem um dado que é fundamental. Reveja o tempo de jejum dos seus pacientes. Muito provavelmente, muitos dos seus pacientes hoje, eles estão com jejum muito prolongado. Apesar disso, estudos já mostraram que mesmo com esse jejum um pouco mais prolongado, eles não têm alterações volêmicas em relação a isso. Eu não preciso de fazer uma reposição volêmica específica para isso. Vários consensos internacionais, como o consenso britânico, o consenso europeu, o consenso alemão, eles vão exatamente nessa linha dessas soluções, principalmente privilegiando as soluções balanceadas no intraoperatório, no pós-operatório, e deixando aquelas soluções chamadas ditas fisiológicas, a solução salina, que ela é hipertônica, ela tem uma osmolaridade de quase 320, então a gente precisa respeitar a nossa osmolaridade plasmática em torno de 280. Esse, na verdade, deveria ser um modelo racional de reposição volêmica para os nossos pacientes.